Olá, vamos bonecar? Você está no canal Filhotas e eu sou Andréa Mello, artesã e bonequeira. E eu quero te contar hoje um pouquinho da minha trajetória com o artesanato. Desde criança eu tenho ali uma aproximação com o artesanato através das minhas tias e da minha mãe. Eu me lembro das minhas tias fazendo trabalhos com bijuteria, com papel vegetal, crochê. E no caso da minha mãe, ela sempre teve muita afinidade com o desenho, então ela fazia os painéis de aniversários da gente. Então ela desenhava no papel, ela desenhava no isopor e fazia todos os acessórios. Só que quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu acho essa história até engraçada, porque eu não lembro bem ali o real motivo, mas do nada eu queria aprender a fazer crochê. E eu morava na Cidade Nova, quem é de Manaus vai saber, ali o Conjunto Oswaldo Frota, e a gente morava perto da igreja de Santa Clara. Quando a igreja ainda era só uma casinha de madeira, ainda não tinha toda a estrutura que tem hoje. E aí tinha um clube de mães. E eu pedi para minha mãe falar lá com a responsável do lugar para que eu pudesse me inscrever no curso para fazer ali a aula de crochê. Só que era um clube de mães, né? E eu tinha 10 anos, então não batia. Então, o que aconteceu? Eu pedi para minha mãe comprar uma linha, uma agulha e uma revista. Sim, gente, ainda fui do tempo ali da revista, de olhar, de tentar desfazer e refazer, até que eu consegui, de forma autodidata, mas eu consegui fazer minha primeira peça, que foi uma bolsinha assim de crochê retangular, tipo assim de alcinha, né, tiracolo. E eu achei aquilo maravilhoso, maravilhoso mesmo. E eu não sabia ainda nem começar e terminar a carreira, eu fui só fazendo. E aí eu pedi pra minha mãe comprar outra cor de linha e depois eu fiz uma outra, amarelo e rosa, eu lembro bem das cores que eu fiz. E a partir daí eu vi que eu podia aprender muito bem olhando na revista. Então eu fiz muito crochê e logo na sequência eu quis aprender o bordado de ponto cruz. Também pedi para minha mãe comprar um material e a revista e comecei a fazer bordado em ponto cruz. Ali eu comecei a fazer uma coleção de revistas e eu acho que eu sempre tive essa veia empreendedora, porque quando eu comecei a fazer muito bordado de ponto cruz, eu comecei a fazer venda. Não me lembro muito bem para quem, mas eu lembro que eu fazia, que eu bordava às vezes até de noite ali os gráficos, né, nas toalhinhas. Quando veio a internet, que eu comecei a ter acesso à internet, que eu fui vendo que tinham blogs, assim, de vários tipos de artesanato, aí parece assim que a minha cabeça explodiu de vontade de aprender de tudo. Então, assim, a minha paixão era aprender as técnicas. Então, eu fiz muitas coisas, aprendi muitas coisas. Pintura em tecido, colagem, pet appliqué. E aí foi quando eu fui trabalhar no meu primeiro emprego concursada, que foi na UEA. Eu fui trabalhar como auxiliar de consultório odontológico. Mas isso daí vai ficar para um outro vídeo. E lá eu fui fazendo amizade e já fui colocando ali minha veia empreendedora. Então, eu tenho até registros num blog que ficou guardado, mas ele ainda tá ativo na internet. Se pesquisar, ainda tem lá. Eu comecei a fazer venda de acessórios de viés, que teve um tempo aí que foi uma febre, né? De fazer aquelas florzinhas, de colar, de tic-tac. Fiz também toalhinha bordada para vender e eu ia vendendo para esse pessoal do meu trabalho. Aí foi quando eu conheci ali o feltro. Quando eu comecei no feltro, aqui na minha cidade, Manaus, não tinha diversidade de materiais. Eu só encontrava em uma loja no centro
E assim, era bem escasso, assim, bem restrita as cores. Aí eu lembro que eu comecei um outro perfil de outra rede social, que foi o Flickr, e eu postava lá. E nisso foi também acontecendo de chegarem ali, chegar a rede social do Orkut também, e eu ia já publicando as minhas produções. E eu fiz muito tempo o feltro. Só que nisso, às vezes, apareciam encomendas, clientes perguntando assim, você faz a boneca tal? Você faz uma boneca personalizada? E nisso, eu fui começando a testar novos modelos. Eu tinha feito uma boneca de pano lá em 2009, eu lembro bem. Eu tenho o registro dessa primeira boneca de pano, que ficou até no berço da minha segunda filha, da Alice. E a partir daí eu comecei a aprimorar os conhecimentos. E foi quando vieram essas encomendas e eu comecei a explorar esse mundo da bonecaria. Então eu ficava migrando entre o feltro e os bonecos de pano, os bichinhos de pano. Consegui depois, lá por 2015, 2013, eu fui pra Mega, tive um outro contato com outros modelos de coisas que a gente não encontra aqui na cidade. Então, eu me apaixonei muito mais. 2015, eu consegui ir pro Festival de Bonecas, em Campos do Jordão. E assim, eu fiquei apaixonada por aquele universo. E no mesmo ano, eu fui pra Mega. E eu comecei a despertar assim, aquele valor, aquele amor mesmo pela bonecaria. E nisso eu sempre conciliei, né? Meu trabalho fora com o meu trabalho no ateliê. Quando foi lá por 2022, eu resolvi que eu só ia trabalhar com bonecas de pano. Por quê? Porque o feltro, ele é muito prático, ele é muito legal, eu já estava acostumada com ele e tudo mais. Porém, quando eu recebi encomenda, as encomendas eram muito imprensadas. A maioria das minhas clientes trabalhavam com festas. E não por culpa delas, né? Mas às vezes as clientes delas procuravam muito em cima da hora da festa. Então, elas vinham me procurar para fazer os bonecos do tema também com pressa. E eu super entendia, só que para mim não estava ficando mais viável. Tava me deixando muito estressada, né, mentalmente, porque não tinha um padrão, cada pedido era um tema diferente, eu tinha que estar o tempo inteiro imprimindo, recortando moldes, e eu queria algo mais tranquilo de se fazer. Então, foi por isso que, a partir desse momento, eu arquivei todas as minhas imagens, as minhas fotos de feltro, e comecei a trabalhar exclusivamente com as bonecas. Eu tinha a mesma cartela de clientes do feltro? Não, isso aí foi gradual também, mas hoje eu me sinto assim, mais livre e mais satisfeita para trabalhar com artesanato, com esse nicho específico que são as bonecas de pano. E também que eu faço, volta e meia, eu faço uma naninha, né, um bichinho em Microsoft, que também super ok, porque eu trabalho agora com prazos e as minhas clientes entendem também. Assim, eu sempre tive que conciliar o meu amor pelo artesanato com a minha vida acadêmica e também no meu outro emprego, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. Eu quero saber agora de você, quando foi que você começou a fazer seu artesanato? Eu comecei de criança, e você?